Salve, salve amigos do canal Um Camisa 10, estamos aí em mais um vídeo para falar sobre São Paulo e fazer algumas reflexões e trazer algumas informações aí para vocês sobre o tricolor paulista. Então não deixa de seguir aqui a gente no canal Camisa 10. Aqui a gente fala sobre São Paulo. Semana que vem tem Champions League, quero falar bastante sobre isso, quero fazer um conteúdo sobre futebol e trazer aqui para o canal também para a gente comentar e ter aí algumas informações. Então dá essa moral aí pra gente. Provavelmente você vai ver passar aí nas Lower Thirds, né, que são essas animaçõezinhas que eu coloco aqui no vídeo, os 100k ali, né, no inscritos, e é uma vontade que eu tenho de atingir aí 100k, então se possível for, me dá essa força aí, porque vai me ajudar e me ajudar muito, beleza? Quero começar esse vídeo falando aí do São Paulo pro clássico, né, o São Paulo que tem um time lesionado no DM, vai pegar o Santos amanhã às 19 horas no Morumbi. E vai ter aí o retorno do Jonathan Calleri. Então, provavelmente, do time que tem jogado aí, só o Calleri no lugar do Erisson, né? Que tá machucado, vai ficar 15 dias parado, né? Lesão na coxa, se não me engano. 15 dias. Segundo jogo, o cara já se lesiona assim. Então, pra você ver que o São Paulo, ele não tem sorte, né? Já deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o que aconteceu com a sorte do São Paulo. Infelizmente, tudo que é ruim e pode acontecer com a gente nos últimos anos aí, né? Não vou nem colocar nos últimos meses, mas nos últimos anos tem acontecido. Então, pro retorno aí, pro clássico contra o Santos, a gente só vai ter o retorno do Jonathan Calleri. E aí surge uma dúvida na cabeça do Rogério Ceni, né? Porque se teve uma coisa que a derrota pro Bragantino deixou claro, é que o meio-campo do Rogério, ele é muito fraco, tanto para combater quanto para criar, né? São Paulo tem aí na criação, na cabeça do Rogério Ceni, na visão do Rogério Ceni, o Rodrigo Nestor, e ele também tá usando o Luciano fora de posição para criação. Ambos, para mim, não estão dando resultado, então já hora, na minha opinião, dele testar um outro meio-campo. Então, de repente, o Gabi Neves, o próprio Luan, para dar uma segurança defensiva aí. O último título de São Paulo com o Crespo teve uma atuação defensiva brilhante do Luan. O Luan foi muito bem. Quem não se lembra daquele elogio que o técnico do Palmeiras fez para ele lá. E o Gabi Neves também foi responsável pela melhor fase do Ceni no comando do São Paulo, né, nessa segunda passagem. Então eu creio que, de repente, testar os dois ali, pô, o Mendes ou o próprio Galopo, que tá jogando muito bem, tá pedindo passagem para mais minutos, seria uma boa. Infelizmente, eu creio que o Rogério não vai fazer isso, ele vai continuar insistindo nesse time dele, né? Então, o Nestor ou o Luciano no meio-campo, Mendes e o Pablo Maia, né? O Pablo Maia que vem muito mal, tá na hora de receber até um pouco de preservação do treinador, né? Porque a tendência é que cada vez mais ele seja cobrado. Isso é ruim para o próprio jogador e parece que o Ceni não entende isso. E aí eu quero ler com vocês aqui uma aspas, né, do Ceni, né, que ele falou na coletiva. Quando o Galopo joga mais avançado, tem boa finalização, bom jogo aéreo. Não é a posição que ele mais gosta. Pô, se não é a posição que ele mais gosta, por que não colocar ele na posição que ele mais gosta? Que é ali no meio campo, onde a gente tem uma enorme dificuldade, onde a gente nitidamente tem um problema. Mas não é a posição que ele mais gosta, mas é a que se encaixa melhor, principalmente pela recomposição. Vejo o Luciano fazendo bem o papel de distribuição do jogo. Eu discordo totalmente, o Luciano não faz bem essa distribuição e não tem feito bem, mas aí sobra essa função. Para mim, o grande problema do Galopo no meio-campo, né, na visão do Ceni, é que ele não marca como o Ceni entende que ele deveria marcar. E aí eu te pergunto, o Rogério Ceni na época do Flamengo teve problema de escalar Arrascaeta, Everton Ribeiro e tantos outros craques ali no meio-campo por conta dessa suposta não marcação. E depois disso deu certo? Os caras jogando junto não aconteceu? Eu acho que é um problema mais de visão dele, e ele poderia escolher fazer o simples. O André Hernani também trouxe a informação que o vestiário pós-jogo estava muito para baixo, né? Zero sorriso. Aliás, na representação no dia seguinte, né, da derrota para o Bragantino, aquela derrota vexatória, né? O São Paulo tomou a virada em 5 minutos. Aliás, na representação no dia seguinte também, pouquíssimos sorrisos, o ambiente é de pressão. E por que o ambiente é de pressão? Porque o Rogério Ceni está no comando do São Paulo há 97 jogos, né? Vai fazer 98 no clássico aí. E o time não tem um padrão de jogo. Você nitidamente olha para o São Paulo, você vê uma defesa muito espaçada em relação ao meio-campo, você vê um meio-campo que não protege a defesa, por isso o São Paulo toma gol todo jogo, e muito dificilmente um time que toma gol todo jogo vai conseguir ter aí alguma aspiração a título e etc, né? Então,
o Rogério Ceni precisa trabalhar isso. E eu não acho que seja só peças, eu acho que é treino, tem que ter posicionamento. A defesa é muito espaçada, ela tem que ser mais compacta. Você vê toda hora o São Paulo toma a bola nas costas, né? Seja no Orejuela, seja no Wellington. E aí também a parte ofensiva do São Paulo. O São Paulo precisa criar muito para fazer gol. Para mim também é treino de finalização. E aí eu te pergunto, na semana que antecedeu o clássico contra o Corinthians, o São Paulo teve a semana cheia para treinar. E o Rogério Ceni, né, a direção do São Paulo ali deu 2 dias de folga para os caras. Então é absurdo, em vez de treinar, você vê o segundo gol do Red Bull Bragantino sai numa cobrança de escanteio do Rodrigo Nestor que não chega na área. E arma um contra-ataque, pega o São Paulo que já é fraco defensivamente, completamente exposto, completamente aberto. Então assim, para mim, o São Paulo ele não é esse time horroroso que muitas pessoas falam, né? O elenco ele não é o melhor do Brasil, mas ele também tem bons valores, né? Pô, o Caleri, o Arboleda, o próprio Rodrigo Nestor tem seu valor, o Pablo Maia tem o seu valor, o próprio Luciano. Essas peças que chegaram aí, o Wellington Rato jogou muito bem, o David me surpreendeu, tem jogado até que bem. Eu acho que é mais treinamento e mais os jogadores comprarem a ideia de jogo do Rogério, que pra mim, ela não existe. E esse pra mim é um dos grandes pontos, né? Os jogadores vão comprar que ideia? Ela não existe. Como que o Rogério joga? Já são quase 100 jogos e você não vê ali claramente um time montado, uma ideia de jogo. São Paulo não tem infiltração, triangulação, São Paulo não tem jogada ensaiada, São Paulo não tem nada. Então eu acho que esse é o grande problema e para mim isso é muito culpa do Rogério, né? O São Paulo é um time que hoje, em 2023, depende muito de um rendimento do elenco. E o rendimento do elenco passa pela mão do Rogério. Treinamento, cobrança, pedido e tudo isso que a gente está cansado de falar aqui. Como eu disse, São Paulo pega o Santos amanhã. É um clássico meio que dos desesperados e o São Paulo precisa mesmo dar uma resposta depois de perder pro Corinthians, perder pro Red Bull Bragantino, né? É preocupante o fato do São Paulo ter jogado 3 jogos até aqui contra os times da Série A, né? Palmeiras, Corinthians e Red Bull Bragantino. Perdeu 2 e empatou 1. Então como vai ser o Campeonato Brasileiro? É isso, aparecendo mais alguma notícia, mais algum comentário, eu trago o vídeo para vocês aqui. Não deixa de seguir aí as redes sociais do canal Camisa 10. Vamos torcer pro São Paulo fazer um bom jogo amanhã e dar a volta por cima e ser o começo de uma nova fase aí, né? Mas, infelizmente, ultimamente a gente só vive em torcida. Não deixa de curtir, compartilhar, inscrever e seguir a gente aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!